para oficialmente lançar o estudo Financiando uma Bioeconomia Global e Sustentável, convido a atenção de todos para o primeiro painel do nosso dia, a bioeconomia global, o que é e como financiá-la. Para moderar, convido a Maria Neto, diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade. Obrigado, Maria. E como painelistas, convido o fundador e CEO do Fórum Mundial de Bioeconomia e Chair na Associação Mundial de Bioeconomia, Yuka Kantor. Convido também o co-CEO na Nature Finance, Simon Zadek. Obrigado por estarem aqui e sejam bem-vindos. Okay, now it's working. Vamos lá. Então, agora está funcionando. Bom dia a todos. Nós vamos ter esse painel aqui em inglês para facilitar a conversação entre nós. Se alguns de vocês não entenderem o que estamos conversando aqui, nós temos tradução simultânea disponível. Então, é um prazer estar aqui com os coautores de um tripé tão demorado para podermos implementar. Foi um longo caminho que percorremos até aqui para que a gente possa estar aqui hoje reunido. E eu particularmente posso dizer aqui que, Marcelo, você é uma pessoa incrível entre os outros realizadores desse evento, porque eu estou muito feliz que você tenha conseguido finalmente trazer os princípios que nós precisamos aqui reunidos e coisas tão importantes para o desenvolvimento da nossa bioeconomia. Isso é muito importante para nós, realmente. E aqui nós vamos começar com esse painel maravilhoso, trazendo um pouco da nossa proposta, o que são as nossas particularidades, quais são as oportunidades da bioeconomia local, vendo de uma perspectiva diferenciada, trabalhando com uma sociedade, também com uma visão financeira. Mas eu também gostaria de trazer aqui alguma ideia como nós podemos escalar isso, quais são os desafios e as oportunidades para podermos crescer e para termos agilidade na bioeconomia. Então eu gostaria de começar aqui dando a oportunidade para o Yuka começar a falar uma revisão do que seria, o que está acontecendo hoje em dia, e depois eu vou passar a palavra para Simon. Obrigado, Maria. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom dia. Estou aqui em Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Me desculpe, eu estou aprendendo um pouquinho, eu estou aprendendo um pouco de português, mas eu sou de Finlândia. E hoje eu posso dizer que a Finlândia foi selecionada 6 vezes como um país mais feliz do mundo. Então eu tenho que representar isso aqui, porque eu preciso dizer agora que eu sou da Finlândia e não de outro país. Então, meu nome é Yuka Gandeland e eu sou o fundador, CEO do Fórum Internacional, e eu também sou o responsável pela ascensão desse assunto da bioeconomia globalmente. E como Maria disse, foi realmente um grande desafio, onde a gente teve esse relatório da bioeconomia. E nós estamos muito felizes em anunciar que hoje, com certeza vocês já devem ter tempo de dar uma olhada nesse relatório, no conteúdo dele. Nós fizemos isso de uma forma bem diferente, e eu sei que algumas pessoas que participaram estão nos assistindo aqui também, porque a gente tem muitas pessoas que trabalham no background dessa conquista. Então, Dr. Christian Baterman, por exemplo, David Brandt, Dr. Miha Brandkamp e Dr. Arósio Dias Traves também, o Chapel, Dr. Jacob, Dr. Flora e Gustavo Martins e muitos outros. Então nós temos aqui um suporte muito grande para o projeto todo de Arthur e Laurel Caman. Então, muito obrigado a vocês. Então o que eu quero falar aqui hoje é sobre quais são as oportunidades que nós temos falando globalmente. Então, como funciona a bioeconomia em caso de uma
perspectiva mais global, qual seria a contribuição que conseguimos entregar para o mercado e como o financiamento sustentável está hoje, assim como também nós estamos aqui mais para ser falado, temos outra parte que são até mais pesadas aí da parte do conteúdo que vai estar com o nosso amigo Simon aqui, mas eu vou passar aqui os slides, vamos lá. Será que eu consigo chegar no meu slide? Deixa eu ver. Bom, estou tentando encontrar aqui. Vamos ver aqui um pouco mais além. Um pouco antes. Bom, vamos lá. Vamos falar aqui sobre como a gente faz a implementação de bioeconomia, como faz a combinação dos fatores. Eu posso dizer que nós tivemos uma agenda muito cheia, com vários compromissos aqui, então eu quero até parabenizar aos envolvidos que fizeram isso ser possível, essa visita com o governo brasileiro. Então, aqui são os conceitos da bioeconomia. Aqui é para lembrar que nós precisamos ter um equilíbrio entre essas três fontes aqui da bioeconomia. Aqui não está uma excluindo a outra, elas estão sempre colaborando umas com as outras. Então, primeiramente, vocês precisam ter uma ideia de que a bioeconomia é realmente o equilíbrio dessas áreas. Isso significa que a gente precisa ter recursos disponíveis e um sistema disponível para que a gente possa implementar. E depois precisamos ter uma visão de biotecnologia como uma ferramenta para que a gente possa implementar. E depois a gente precisa ter uma visão da bioecologia, para que a gente não possa ter nenhuma miopia referente ao que está acontecendo no cenário atual. Então, aqui a gente consegue reduzir alguns impactos da natureza, por exemplo. Então, também temos, finalmente, o fato de estar equilibrado com a natureza. A bioecologia precisa estar sempre à frente como um dos fatores mais importantes. Nós precisamos sempre pensar que esse é um dos principais motivos e que a gente precisa estar sempre equilibrado entre essas três áreas para que a gente possa ter sucesso também na nossa implementação internacional. Hoje nós temos 24 estratégias dedicadas a essa agenda. O ano que vem vamos ter outras pessoas e outros players envolvidos, mas isso mostra que a bioeconomia está sendo apreciada em todo o mundo e que as pessoas estão dando a devida importância. A China, como a Índia, também estão já para entrar nesse grupo. E sobre as tendências globais, nós temos um tipo de transição que está acontecendo hoje com a polarização. A gente tem vários desafios colaborativos que estão ocorrendo hoje em dia. E, por exemplo, temos algumas coisas diferentes acontecendo na economia de Dubai, por exemplo, da terceira Revolução Industrial até a quarta Revolução Industrial. Nós teremos aqui um impacto muito grande, e eu acredito que existem lições a serem aprendidas com a terceira Revolução Industrial, no caso de padronização, de processo, as coisas que aconteceram e as coisas que a gente precisa prevenir para um futuro próximo. Seria chamado de uma biorrevolução, algo que a gente precisa criar processos com uma visão econômica, e trazendo também algumas nações importantes como a China e outros países também. E mais uma vez, esses são princípios que precisam ser reforçados e também embasados com documentos aprovados por todas as nações envolvidas na bioeconomia. Na questão do sistema sustentável financeiro hoje da bioeconomia, podemos citar que a história que nós tivemos no passado, que vem desde 1970, ele
deu uma moldura do que nós temos hoje, principalmente com foco nas mudanças climáticas e biodiversidade. Nós tivemos aí um gasto de 6 trilhões nos últimos anos, podemos considerar assim, que foram investidos na questão da mudança climática. Então a gente vê que existe um esforço muito grande da sustentabilidade financeira nesse aspecto de conseguir equilibrar a bioeconomia. Então é muito, muito importante que nós falemos sobre isso para que a gente possa contribuir consideravelmente para um futuro melhor, não só para nós, mas assim para todo mundo, falando de uma forma mais global. O Simon vai citar um pouco mais na parte de conteúdo, sua apresentação, sobre os detalhes e desdobramentos desse projeto em termos de finanças, considerando essa parte financeira e também sobre os princípios que podem facilitar a operação das nossas ações em outros locais. E, finalmente, aqui, por que a colaboração internacional é precisa? A gente vê que tem vários impactos positivos acontecendo, onde a gente consegue escalar esses fatores positivos para outras áreas do mundo. E nós precisamos ter essa colaboração entre as pessoas que fazem parte do projeto para que ele realmente funcione de uma forma global. Então, o sistema sustentável financeiro de nossas ações, eles precisam ser equilibradas para saber aonde devemos investir e aonde devemos implementar o que está acontecendo agora e o que está acontecendo hoje. Então, eu acho que isso pode resumir um pouco do que a gente tem feito. Muito obrigado mais uma vez. Somente para resumir aqui, eu acredito que existem noções diferentes, com perspectivas bem atuais, mas eu acho que podemos pensar que não é uma coisa realmente urgente, mas a forma como nós lidamos com essas mudanças que estão acontecendo de uma forma global é o que vai definir as nossas ações futuras. Bom, espero que o Simon consiga encontrar a sua apresentação. Só um minuto. Bom dia, pessoal. Enquanto eles estão verificando a tecnologia, isso não é uma parte da nossa bioeconomia, posso garantir. Mas eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. Alguém nessa manhã me perguntou da imprensa, é terrível que essas mudanças na bioeconomia aconteçam tão rápido. Então não é a questão de a bioeconomia ser tão importante assim, mas é o que aconteceu ontem que vai definir os nossos próximos passos daqui para frente. O futuro é realmente muito incerto, mas nós podemos aprender com o passado. Então a gente pode seguir uma estrada que a gente já tem uma tendência e uma projeção do que vai acontecer na bioeconomia daqui para frente. Vai ser uma forma nova, internacional e sustentável de ter uma economia não diversa, não tão solucionável, mas aplicando estratégias que nós já vimos em outros lugares. E o ponto de inflexão de tudo isso que nós estamos fazendo vai ser realmente conseguir implementação dessas medidas. Nós temos aí várias pessoas envolvidas, mas o que é mais importante nisso é que essas pessoas voltem uns para os outros e entendam o que está acontecendo, estudem as ações e resultados do que estamos fazendo, não para subestimar o mercado e nem as ações, mas sim para poder prover o que a gente precisa fazer de melhor, que é aproveitar todo o potencial dessa área. Então, eu tenho que parabenizar a todos aqui que estão nos ajudando a fazer esse evento, ao governo brasileiro,
por estar contribuindo para que possamos ter um avanço. Então, a minha tecnologia está ok agora, então acho que eu posso já passar o meu slide. Então, deixa eu já iniciar aqui o meu slide. Vamos lá. Bom, acho que não consertaram completamente, vamos ver. Bom, agora sim. Bom, a primeira pergunta que a gente tem que responder é por que isso é importante, por que acontece. A segunda pergunta, quero referir ao que ele falou, é por que a gente está definindo bioeconomia? O que é isso? E vocês vão encontrar que quanto mais especialistas falam sobre bioeconomia, mais ambígua ela se torna na hora de defini-la. E nessas relações inversas entre expertise e clareza. Estou excluindo aqui você, logicamente. Então, obviamente, o uso de biomassa na economia. Esse é o ponto de partida. Mas é o uso sustentável de biomassa na economia. E também o uso sustentável da biomassa na economia numa forma que também enderece políticas climáticas. Então, é o uso sustentável da biomassa na economia que enderece os objetivos climáticos e atinja as questões sociais. Então existem várias camadas, não podemos conceitualizar. Nós temos que pensar que isso se trata dos objetivos que nós estamos tentando descobrir com a bioeconomia e o que ela pode tratar. Mas para um investidor, isso tudo é bobeira, não significa nada. Então, nesse trabalho, como o Yuka disse, nós dividimos a bioeconomia em diferentes partes para se tornar mais claro para os investidores. E é sempre um perigo de jogar esse jogo, porque já foi comprovado que foi mais útil. A parte verde ali é que é bioeconomia intensiva em natureza, que com produtos baseados na natureza, como alimentos, silvicultura, pescado, e tudo isso no contexto do Brasil também, e também em outros lugares onde nós pensamos da sociobioeconomia residindo aqui. Então, a economia da floresta e as suas variações, formações de escala e etc. Depois a parte do meio, o roxo, é a bioeconomia avançada, e que ainda você está cultivando coisas, mas você está adicionando tecnologias para transformar em produtos diferentes, como biocombustíveis, por exemplo. O Brasil, obviamente, é um líder de biocombustíveis em todo o mundo. Bioquímicos, você ainda está cultivando algumas coisas e traduzindo produtos da natureza com tecnologias nos produtos e serviços que estão com maior valor agregado, com diferentes usos. Você está voando aviões não só com o combustível que nós usávamos. Essa é a parte do meio. E a terceira parte, no lado direito, é na escala de tecnologia. Quando você está numa mesa, ontem, por exemplo, estávamos numa mesa do G20 com a iniciativa de bioeconomia, era interessante que a Alemanha era representada pelo ministro da Agricultura com várias coisas verdes, mas a China foi representada pelo Departamento de Alta Tecnologia, de Desenvolvimento, de Comissões, então tudo sobre biotecnologias. Então, biofármacos, biogenética, coisas muito mais sofisticadas. Então, não são categorias perfeitas, logicamente, mas são formas úteis de separar partes da bioeconomia. E eles são muito importantes quando a gente começa a pensar em financiamento. Não dá para pensar em como financiar um pequeno agricultor na Amazônia da mesma forma que você pensa em financiar uma empresa farmacêutica global. São bichos totalmente diferentes. O que é igual é a forma como eles usam a biodiversidade. Então, por isso que nós nos interessamos da forma como eles se conectam. Todos vêm dos mesmos recursos principais de biodiversidade. A gente precisa garantir que eles vão contabilizar a natureza que está sendo precificada corretamente e não está exaurindo todos os seus recursos. Então isso que conecta um pequeno agricultor de uma grande empresa farmacêutica. Do ponto de vista financeiro, eles são desafios totalmente diferentes. Então nós mapeamos com cuidado todos os desafios diferentes de financiamentos relacionados ao primeiro tipo e o segundo tipo, como biocombustíveis, e o último
tipo de biotecnologia. Então, são diferentes tipos de problemas que nós temos que lidar, às vezes com as empresas, com a natureza, ou um retorno muito longo. Há algumas tecnologias que devem ser desenvolvidas, às vezes é o fato de que o mundo está cheio de subsídios de combustíveis fósseis que tornam esses produtos não rentáveis no mercado, então estão combatendo e lutando contra esses subsídios de combustíveis fósseis. Então são diferentes grupos de desafios que nós tentamos mapear. E não é simplesmente o mundo, no sentido de que desafios de financiamento são diferentes em diferentes lugares. Se você está tentando arrecadar dinheiro com pesquisa biofarmacêutica na Suíça, você vai entregar 2 ou 3%. Se você estiver tentando arrecadar aqui com BNDES, talvez você vai arrecadar 6%. Se você estiver tentando arrecadar no Zimbábue, no sul da África, você vai arrecadar 35%. Então, obviamente, esse é um exemplo muito simples, mas é só para fazer essa observação de que o local é importante na hora de pensar na bioeconomia, não só nos diferentes recursos de biodiversidade em diferentes partes do mundo, mas também como há diferentes grupos de desafios de financiamento dependendo de onde você está e o que você está tentando fazer. Então, novamente, nós tentamos distinguir entre países de média renda, de baixa renda, comparado, por exemplo, com países mais ricos que têm mercados financeiros mais sofisticados e com um custo de capital um pouco mais baixo. E a boa notícia é que existem muitos mecanismos inovadores de financiamento em toda a cadeia de bioeconomia. E quase nenhuma delas chama de financiamento de bioeconomia. E Yuka também falou que nos últimos 10 anos nós trouxemos a sustentabilidade para o mundo financeiro. Então, financiar a bioeconomia, a gente não precisa reinventar muitas coisas na economia financeira. Então, a gente tem que pensar já numa década de inovações, como é que pode ser ressignificado para financiar muitas partes da bioeconomia que no momento são desafios por esses motivos que eu já imaginei aqui. Então, nós não temos que inventar o financiamento de bioeconomia. Esse é um erro de interpretação. Nós temos que usar muito da inovação que já foi desenvolvida nas últimas décadas no setor público e na iniciativa privada e aplicá-la ao desenvolvimento e necessidade de desenvolvimento da bioeconomia. Vocês vão gostar de saber que eu não vou ler todo esse slide, mas é só para fazer uma observação que do lado esquerdo você tem muitos instrumentos financeiros tradicionais. Todos são relevantes. Se você estiver sentado no Quênia hoje e você estiver incentivando uma startup a usar novas formas de espécies invasivas como formas de criar prédios, em vez de ser um problema, você está traduzindo isso em novas formas de biomassa, em novos produtos e serviços. Ou você pode precisar de venture capital para isso. E venture capital, francamente, no leste da África não é muito fácil de achar. Mas é algo que a gente já conhece. Então a gente não precisa reinventar nada disso. E do lado direito, você tem os instrumentos de aceleradores. Nós temos aqui, Aaron está por aqui, não estou vendo, aqui, está lá atrás. Então um dos meus colegas que está vindo para apresentar hoje, ele está na equipe de The Nature Finance, que foca nos instrumentos de financiamento que está conectado à natureza. Ele ainda está lá, ele ainda não saiu, eu posso apontá-lo de novo lá. Então o que isso significa? Você tem investimentos, o custo de capital é X, você vai definir alguns KPIs que tem a ver com natureza positiva, o clima, os resultados. Se você vai atingir esses indicadores, o custo de capital vai cair. Isso é muito relevante no espaço de bioeconomia. Então, muitos instrumentos aceleradores que podemos começar a empregar nessa área de forma eficaz.
Eu não quero que vocês saiam da sala achando que o problema está resolvido, mas eu quero que vocês saiam da sala pensando que nós temos muitas coisas que já conhecemos, e o que precisamos é focar nessas aplicações, nesse domínio que nós estamos tentando criar agora. E depois nós temos más notícias e boas notícias, dependendo de como você considera. Encontrar diferentes formas de investir nessas empresas de bioeconomia não vai funcionar muito bem, porque você vai precisar de um ambiente habilitador mais amplo para criar um ecossistema de atores. Muitas empresas de bioeconomia, principalmente que envolvem tecnologias, precisam de estabelecimentos de pesquisa que eles não vão financiar, podem precisar de regulação. Ontem, eu vou cometer um erro aqui, mas ontem a lei que foi aprovada no Congresso, certo? Chamado Nova Lei dos Combustíveis, se eu não estou enganado. Marcelo está concordando, então isso é bom. E está usando pausas na regulação para criar um novo mercado, assim como o combustível de aviação. Ele incentiva os investimentos no Brasil e em outros lugares também, com o tempo. E esse é um exemplo que nós esperamos que seja uma regulação inteligente para construir esses mercados, oferecendo retornos rentáveis para fazer o uso sustentável da biomassa, como eu descrevi antes. Então nós precisamos de muitas pequenas formulações de políticas. Às vezes isso é muito direto, muito franco, e em outros países isso pode ser mais difícil. Muitos governos, até mesmo com a boa vontade do mundo, não conseguem aprovar essas leis, não são sensibilizados para poder juntar essas políticas e regulações de créditos fiscais, etc. Então é por isso que Yuka falou que apoiar esse desenvolvimento de planos de desenvolvimento nacional, você vai ter planos ecológicos, e o Brasil tem uma posição interessante. Muitos países vão importar essas ideias para eles. Então não saiam daqui achando que isso é sobre dinheiro. É simplesmente criar esse ecossistema que inclui políticas, regulações, incentivos, estabelecimentos de formação e assim por diante. Não é um jogo simples, mas é algo que pode ser feito. E isso nos encoraja. Claro que eu não vou ler todos os exemplos aqui, você pode olhar a tela, e isso nos incentiva a ver que o problema, parcialmente, é exatamente o que eu descrevi sobre quem estava na reunião do G20 nos últimos dias. Você precisa de uma abordagem integrada. Não é algo para o Ministério de Agricultura sozinho. Não é algo para o Departamento de Ciência e Tecnologia sozinho. E também para o Departamento de Meio Ambiente. Isso requer que você junte essas pessoas, todos esses atores, a comunidade científica, com a comunidade financeira, com os jovens empreendedores, com novas oportunidades de negócios. Nós temos que criar abordagens mais integradas. Como vocês sabem, é muito fácil falar, mas não é muito fácil fazer. Nós não temos muitas opções se quisermos desenvolver esse setor com eficiência. A cooperação internacional, eu acho que o Yuka já mencionou aqui. Os princípios são ótimos, mas nós temos que olhá-los como um ponto de partida. A questão é se a gente vai ter outras conversas e consensos no G20 na África do Sul ano que vem. Não é se nós podemos trazer o trabalho do G20 para a COP30 e mostrar que a bioeconomia é importante. Nós temos que começar a ser mais granulares entre os setores, entre as empresas, entre diferentes tipos de mecanismos de financiamento. Alguns vão acontecer no mercado, alguns vão acontecer no nível nacional e regional, e outros vão requerer cooperação internacional. Nós temos que ser bem claros em quais operações vamos chegar. Então, com isso, eu agradeço muito a atenção de vocês e a paciência, e passo de volta a você. Muito obrigado, Simon. Nós podemos ter perguntas sobre o que foi falado aqui, mas eu posso começar algumas para provocar ambos vocês. Começando com um conceito no início da sua apresentação, Simon, que também está relacionado ao que o Yuka disse,
que os territórios são importantes. A gente falou sobre diferentes oportunidades de bioeconomia, que claramente uma estratégia financeira no Brasil e no Quênia, como você estava mencionando, ou na Suíça, podem ser totalmente diferentes. Eu gostaria de ouvir suas reflexões sobre como é que você vê algumas dessas diferentes estratégias de financiamento de acordo com diferentes países. E, Yuka, também, você estava falando sobre esse planejamento em diferentes países, tem e de estratégias de bioeconomia. Como é que você vê essas diferenças e como tratá-las? Estamos nos divertindo aqui. Imaginem uma situação que daqui a 10 ou 15 anos a bioeconomia tem 30, 40% da economia global, são setores rentáveis e lucrativos em todo o mundo, e o Brasil está fornecendo isso tudo com a natureza. Você não conseguiu subir na cadeia de valor, você perdeu algumas oportunidades, você imagina que a natureza é muito legal, mas você ainda tem uma commodity. Essa é a resposta incorreta. E é uma situação improvável para o Brasil. Mas é uma situação mais provável para muitos outros países de pequena e média renda. Não é só uma questão de garantir se a gente está fazendo o uso sustentável da biomassa, mas de encontrar esses mecanismos de financiamento que permitem que esses países consigam avançar na cadeia de valor de tecnologia e capturem parte desse valor econômico, parte dessa sobrevivência e no setor de economia ao surgirem. Isso não faz das economias de baixa escala mais relevantes, mas tenta participar de uma parte mais ampla da bioeconomia à medida que ela surge. Então, esse é o desafio. Para muitos países de média e baixa renda, os instrumentos de financiamento misto vai ser muito importante. Você deve mencionar que as soluções baseadas na natureza, nós vamos ajudar a moldar a outra parte da G20, que é o grupo de trabalho de financiamento misto. E para mostrar até quão longe nós chegamos, para mostrar esses fundos públicos e privados, para poder apoiar o desenvolvimento de empresas e investimentos em países onde o custo de capital é muito alto, onde os mercados ainda não estão bem desenvolvidos, ou o ambiente de negócio não está tão robusto. Então a gente aprende como mobilizar o dinheiro público e privado misturado. Não sei se a gente chamaria isso de avanço, mas são movimentos para garantir a qualidade e a sustentabilidade da biodiversidade. Então, por isso que é crítica essa agenda de restauração, para aumentar essas áreas de valor agregado. Eu acho que isso é muito diferente se você for uma empresa farmacêutica global na Suíça e se você estiver olhando para o uso de biogenética para sintetizar alguma coisa, não tem nada a ver com a natureza, logicamente, mas você tem um plano de 15 anos para financiar um novo grupo de problemas com controle de IP, com créditos fiscais sendo financiados pelo governo. Então, é um mundo totalmente diferente, mas parte desse mundo, à medida que os países avançam nessa cadeia de valor tecnológica, isso pode atingir os países de baixa renda. Então não são mundos tão diferentes, mas a gente pode aprender em todos os diferentes lados. Eu acho que isso é muito atraente para o BNDES, para ter os outros bancos de desenvolvimento. O Banco Interamericano de Desenvolvimento também tem um ponto importante, mas cada vez mais eles vão começar a pensar em o que eles precisam investir e como eles precisam desenvolver seus países. Eu acho que isso pode avançar significativamente nos próximos anos no contexto da G20 e da COP30. Yuka, você tem alguma ideia? Eu quase esqueci da resposta, porque ele falou muito na resposta, mas tem alguns pontos aqui. Eu acho que essas diferentes estratégias
e que tipos de desafios que são colocados, nós temos que testar, nós temos que enfrentar o fato que não existe uma solução para todas as bioeconomias. E existem diferentes ênfases, dependendo de onde você está, mas o que foi anunciado pelos estrategistas, a bioeconomia, a estratégia e a atualização da estratégia da bioeconomia que foi lançada em junho desse ano, eles olharam a forma deles olharem a bioeconomia e ainda podemos ter essa visão mais ampla. Mas isso foca nos dados de biotecnologia e na ênfase que nós temos ali, e por outro lado, eles estão mudando para biorrecursos. É bem óbvio que eles têm 2/3 do país que seja coberto pela floresta. Então nós temos uma estratégia intensa para desenvolver esse uso sustentável do que for chamado. Então nós podemos analisar isso e reconhecer essas diferenças. E por outro lado, se você tem o caso da Namíbia, por exemplo. A Namíbia tem uma estratégia econômica que foi lançada esse ano, que eles têm interesses em biorrecursos, como você vai ter o risco biológico em suas agendas. Eu acho que, no final das contas, é que por meio desse pensamento recente, numa mistura desses fenômenos, isso foi um desafio também para o mundo financeiro. Porque você vai investir um pouquinho ali, isso não vai dar certo. Então, quando você vai ter um pacote do que eles contêm, você vai ter o que o Simon disse. Você vai ter parte não vai precisar reinventar essa roda. Você vai ter parte dessas ferramentas já empregadas na economia. Então, esses princípios que foram criados ontem são documentos históricos, porque está alinhando novamente o entendimento da bioeconomia. E isso já mostrou que o caminho vai ser mais fácil para uma bioeconomia em camadas para a finança. Bom, algumas perguntas que foram realizadas aqui. Você falou sobre a questão financeira com algumas CPIs que aconteceram. Então, uma das coisas que vieram no documento, não vou fazer aqui um spoiler aqui, porque a gente vai falar sobre isso nesta tarde, é que o papel do patrocinador financeiro, ele tem uma importância, por exemplo, em alguns territórios, como por exemplo a África, onde nós temos um papel mais expressivo do setor público. Então, há um grande desafio em como escalar esse modelo. Então, você também, Simon, comentou aqui sobre alguns princípios. Então, quais são as coisas que realmente nós precisamos fazer em termos de escalar a bioeconomia? E provavelmente nós não poderemos encontrar uma solução que vai resolver tudo, eu sei disso, mas será que poderiam existir algumas formas de trabalhar com a monetização, a taxonomia e trazer esses processos de uma forma mais transparente, mais valiosos, para que a gente pudesse assegurar esses investimentos? Então, quais são as coisas que globalmente poderíamos considerar que são pragmáticas para o sucesso do nosso projeto, e quais são as barreiras econômicas que nós temos, particularmente falando sobre a bioeconomia? Eu acredito que nós temos grandes oportunidades quando verificamos a relação entre a bioeconomia com a tecnologia, especialmente aqui no Brasil, onde nós temos um mercado que ainda está sendo desenvolvido nessa área. Então, envolvendo também a parte financeira, considerando a monetização e a avaliação, falando também sobre as boas práticas globais, a colaboração entre os países. Então, como seria uma forma de aproveitar melhor essas oportunidades? Bom, agora vai ficar um pouco mais chato, pessoal, eu tenho que dizer, mas vamos lá.
nossas organizações, nós temos um sistema operacional onde nós fazemos o controle financeiro do que nós recebemos. Então, o que queremos dizer com isso? Para toda essas pessoas, essa estrutura, para que eles possam trabalhar de uma forma organizada e escalável, nós precisamos entender como medir e como gerir um capital. Existe um consenso de gestão desses meios. Existem várias formas de fazer isso e dessas diferentes formas a gente consegue fazer vários tipos de gestão de contas em diversos países. E como a gente faz a gestão dessas contas que são analisadas separadamente de acordo com cada realidade e colocando em termos mais simples, é uma contabilidade que a gente precisa encontrar equilíbrio entre os fluxos financeiros. E como você faz isso numa avaliação de modelos como o nosso negócio traz, onde nós trabalhamos com o setor financeiro. Então, nós temos aqui um tipo de... Eu sei que é chato esse papo, eu estou vendo algumas caras aqui me dizendo isso. Então, o que a gente precisa ter é uma infraestrutura rentável e que é necessária para que a gente possa fazer esse negócio ser mais escalável. E isso só acontece quando nós temos um projeto local onde a gente possa reunir outros projetos que são interligados, onde a gente possa facilitar o processo decisório e possa trazer as informações de forma muito mais clara, porque se não tiver isso, você tem um caos absoluto. Então, nós temos instituições financeiras internacionais que trabalham conosco para equalizar isso tudo e equilibrar a forma como nós entendemos como a biomassa está sendo utilizada, quais são os estados atuais dessas biomassas e como nós vamos tratar nessas diferentes camadas do setor. A gente sabe que existem vários investimentos diferentes, um banco ou vai ter de repente um poder financeiro maior, mas sabemos também que existem outras instituições que podem fazer parte disso. Então, a gente vai ter que saber como lidar com cada um de acordo com as suas prioridades. E isso também está relacionado a uma finalização sadia de como podemos fazer a gestão de todos esses acessos de uma forma que a gente possa fazer com que esse cenário, que ele vai sendo modificado lentamente, mas que ele não possa ser considerado desorganizado. E para qualquer uma dessas inovações financeiras, podemos dizer assim, nós trazemos alguns processos que conseguem fazer com que a gente se torne um pouco mais escalável. Então, quero deixar a palavra para o meu colega. Então, bom, isso é uma história real e por que é importante nós termos esse entendimento sobre a bioeconomia. Eu tive um primeiro-ministro que ele considerava sempre que na Nova Zelândia ou Austrália, ele cuidava de assuntos na Nova Zelândia e Austrália, e ele costumava dizer que esse tipo de relacionamento é sempre importante. Então ele sempre falava o que nós podemos fazer em relação a melhorar a biodiversidade. E muito do que foi feito na Nova Zelândia tem a ver também com o que a Austrália também fez e alguns outros países também fizeram. Então, a gente vê que não há uma agenda global comum, e sim práticas que são feitas nesses países, e o que deu certo em algum país, a gente pode repetir. Então, uma ação global, ela precisa ser considerada de cima para baixo, para que a gente possa atender aos interesses de todos os países, sejam eles grandes ou pequenos. Como a Islândia, por exemplo, nós temos exemplos desse país onde, se você for considerar o volume de atividade lá, nós nem estaremos falando sobre eles aqui. Mas o que é importante é que cada um, mesmo com o seu tamanho, tem a sua importância e nós precisamos saber como tratar os seus dados, porque isso é o que faz o movimento acontecer, é em compreender como funciona a bioeconomia. E sobre a questão financeira, nós precisamos saber ter um equilíbrio entre essas áreas, porque, por exemplo, nos últimos 3 anos a gente tem trabalhado
muito nessa área de desenvolvimento de uma economia onde as pessoas podem ter acesso aos dados. Encontramos pessoas do IMF e outras instituições, e muitos deles não têm informações completas. Por exemplo, ontem eu encontrei uma reunião online, alguns integrantes de outras instituições, onde eles estavam falando que eles não têm uma noção completa do que seria a bioeconomia, o que está acontecendo de uma forma global em nosso setor. Então, é isso que nós estamos fazendo hoje para poder implementar e melhorar a escalada dos nossos valores. Bom, sobre a avaliação, você falou que nós temos instrumentos financeiros dentro do cenário atual. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre detalhes sobre esses processos, como estão sendo realocados e como nós podemos ter aí uma mistura perfeita, digamos assim. Eu tive um chefe que ele costumava falar que sobre o whisky, ele falava que, bom, se a mistura é boa, então, se a mistura não é boa, você vai acabar tendo uma dor de cabeça. Então, trazendo essa metáfora para cá, eu queria saber quais são as coisas que poderiam ser oportunas nesse momento para dar um apoio a essa nova avaliação e trazer monetização para o nosso setor. Bom, eu estou perguntando sobre a questão da dor de cabeça que você citou, mas vou tirar isso da minha cabeça agora. E vamos lá. Então, de novo, deixa eu só fazer um bloco aqui de cenários possíveis do que nós podemos falar. Então, temos alguns instrumentos financeiros, e aí depois temos a economia global em algum lugar, e em outro lugar você tem a governança, não só a governança da bioeconomia, mas a governança do sistema financeiro como um todo. Então, se isso vai errado, se a mistura disso vai errado, eu acredito que a gente vai ter resultados terríveis. Então, o que a gente precisa fazer é verificar todas as partes desse sistema para que todos eles ajam de uma forma única com um objetivo em comum. Então, quando nós temos um espaço aí de instrumentos financeiros, o que nós podemos considerar é que temos vários tipos de parceiros financeiros e que trabalham com o contexto da bioeconomia. Eu acredito que isso seja o melhor a ser seguido, mas que nós precisamos ter algo mais específico para termos aí essa mistura que você citou com uma biodiversidade. Já sabemos que existem diferenças entre esses parceiros. Então, o que a gente vai fazer, ou o que a gente vai implementar em termos de biocombustíveis... Esperem um minuto, por favor. Desculpem. Bom, é mais potente que o BlackBerry. Mas, enfim, vamos lá. Enfim, vamos lá. Foi só uma interrupção. Ninguém aqui vai entender o que eu vou falar sobre BlackBerry. Então vamos em frente. Algo que aconteceu na Suíça no passado. Mas enfim, vamos lá. Continuando, a maioria de vocês, ou todos vocês aqui, entendem sobre créditos, mercados de créditos. E sabemos que em pouco tempo uma companhia tem a possibilidade de trazer investimentos que são possíveis para a área e, de repente, em algum outro lugar onde tem uma necessidade menor ou maior, onde as pessoas possam ter mais oportunidades de crescimento através de investimentos e também buscar ganhar algum crédito, e aí a gente vai fazendo essa troca de crédito. Então, eu estou aqui simplificando muito essa ação aqui, mas é o que geralmente acontece em um sistema de bioeconomia. Aqui a gente pode conectar várias instituições dessa forma. Então, com essa similaridade de processos, a gente consegue organizar a parte financeira da bioeconomia. Então, não é uma surpresa que a gente tenha esse setor altamente estruturado. E aqui no Brasil, por exemplo, hoje nós estamos em um nível diferenciado, onde estamos experimentando algumas dessas implementações aqui na cidade do Rio, e eu tenho certeza que vamos ter vários bons exemplos aqui de efetividade deles. Mas é um experimento, mais uma vez, estamos experimentando, desenvolvendo um novo tipo de gestão
para que a gente possa encontrar fundos e para que a gente possa ter um resultado esperado que tradicionalmente a gente sempre tem nos outros países e que sejam suportados aí pela filantropia, por empresas que tenham algum interesse em trazer os seus investimentos para a nossa área. Nós temos algumas questões de créditos que são distribuídos, não são os mesmos quanto voluntariamente são em outras áreas, existem algumas diferenças e nessas tardes a gente vai ter uma das sessões aqui onde teremos oportunidade de ouvir a Emília, que é uma responsável internacional sobre consultoria da questão dos créditos. Então ela está liderando esse projeto aí internacional que tem essa nova tendência global do mercado. Então ela tem bastante experiência, então vai ser bastante interessante escutar esse painel. Então esse é um dos instrumentos que nós temos. Sim, precisamos ter um tipo de entendimento melhor do que são os instrumentos financeiros e sim também precisamos entender que não necessariamente precisamos investir no que realmente está mais aparente na bioeconomia, que é a questão da produtividade ligada ao resultado, mas também precisamos encontrar novas formas de investir em novos processos que estão surgindo, mesmo sem resultados prévios, para que a gente possa contribuir de uma forma equilibrada. Bom, e eu sei que nós estamos terminando o tempo aqui, mas eu quero fazer uma provocação final aqui de uma pergunta que chegou para mim. Nós temos esse princípio onde temos a oportunidade de nos desenvolvermos e, como você falou, o desenvolvimento precisa vir de cima para baixo, os governos locais precisam colaborar também. Mas como você vê daqui para frente o que esse processo que está sendo direcionado entre a colaboração dos setores privados e públicos? Eu sei que nós estamos falando aqui sobre a bioeconomia, então isso é uma mistura realmente dos governos, mas como você vê isso um pouco mais à frente, trazendo também um pouco mais de inovação para que a gente não continue fazendo as mesmas coisas? Para os dois daqui, eu acredito que isso faz grande diferença, que vocês têm um estilo de trabalhar dessa forma. Bom, primeiro, eu acredito que esses princípios básicos precisam estar expostos, e eles precisam também ser mais dinâmicos, eles precisam acontecer, mas não tão menos importante são as considerações que precisamos ter referente ao setor privado, talvez também falando sobre alguns outros sistemas que já temos em outros países. Eu também, no caso de operacionalizar alguns setores privados, eu acredito que isso pode dar certo sim. Por exemplo, nós temos alguns empresas aqui no Rio e, de novo, são coisas novas que estamos fazendo, e nesse caso nós temos algumas empresas privadas aqui muito interessadas em comunicação conosco para que a gente possa operar nesse espaço novo. E isso eu falo que não é o suficiente, porque nós precisamos também de ter o engajamento de toda a sociedade ou dos consumidores. Eles precisam ter um entendimento de o que seria a nossa bioeconomia. Então, não pode ser uma coisa que fique isolada entre um grupo e complexo de pessoas que falam somente em finanças, mas sim sobre uma nova abordagem que seja mais simples, para que as pessoas possam entender e como desenvolver isso, e quais são os resultados que nós podemos esperar, e quais são as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia para que a gente possa chegar a uma questão mais equilibrada. Nós temos a questão do aquecimento global, e assim como ontem nós estávamos falando sobre alguns fatores de comunicação que também afetam os resultados do setor privado. Temos algumas companhias também que precisam estar interessadas, assim como também toda a sociedade envolvida. No próximo ano, eu acredito que a gente vai implementar algumas coisas diferentes, mas mudanças estão acontecendo hoje e vão acontecer amanhã. E eu acredito que existem alguns bons exemplos, por exemplo, na África do Sul, na economia de Dubai, por exemplo, nós temos alguns bons casos de bioeconomia que estão acontecendo lá. Isso é algo que deve ser considerado como um ponto de início da jornada. Você também vê algumas coisas vindas dos Estados Unidos bem interessantes, então isso pode contribuir muito para a nossa agenda e pode trazer mais resultados para nós. Simon,
as últimas palavras, por favor. Bom, então, eu acredito que esse painel e os outros no restante do dia vão trazer informação para vocês, vão trazer também animação para vocês. Alguns vão ser um pouco mais lentos, mas eu acredito que no final vai trazer como um todo observações muito importantes do nosso setor. Todas as vezes quando a gente sair daqui e ouvir o termo bioeconomia, você vai automaticamente pensar que é uma coisa boa. E por que isso? Então, a bioeconomia não precisa ser encorajadora e não é uma coisa que pode ou não acontecer. Ela vai acontecer. Existem pessoas, setores, empresas, tecnologias e tudo isso vai estar se desenvolvendo numa direção em que a gente possa fazer mais e trazendo mais resultados, como nós estamos falando aqui, não como somente ter isso financeiramente como benefício, mas também ter um resultado para a economia e para a sociedade, e também pensando em não trazer prejuízos à nossa natureza como um todo. Nós sabemos que precisamos fazer algumas outras coisas e nós temos a responsabilidade e o dever de saber que isso não pode dar errado. A bioeconomia precisa muito estar focada em como fazer dar certo e como estar indo na direção certa. Todas as coisas que nós conversamos aqui nesse painel, as pessoas vão conversar depois, a gente vai ter outros workshops nessa tarde, e um pedacinho de cada uma das histórias vai fazer um grupo de informações onde todos nós precisamos saber que precisamos levar a sério a nossa agenda para que a gente possa ter um sucesso e ter como consequência a direção certa a ser seguida. Nós sabemos que existem alguns fatores negativos, mas que não devem ser considerados aqui, porque precisamos focar nos riscos, ok, que nós temos aqui, porque a gente está levando essa agenda à frente, e no sucesso que vamos ter à frente. Então, obrigado mais uma vez. Bom, esse foi um painel maravilhoso. Os desafios à frente, nós sabemos que eles estão vindo, mas estamos preparados para eles. Nós temos aqui no Brasil o COP30 no próximo ano, mas também temos vários outros fóruns que vão acontecer durante esse ano e no próximo. Então, eu acredito que temos uma oportunidade aqui para poder refletir e verificarmos que temos sim espaço para essa agenda. E temos muitos papéis multilaterais que já estão acontecendo aqui com os BRICS, por exemplo, e em várias arenas. Temos também eventos importantes como Finance para Desenvolvimento, Finanças para Desenvolvimento, e como você disse, Simon, nós precisamos estar preparados e saber quais são as premissas principais que devemos considerar para que a gente tenha um desenvolvimento de padrões dentro da nossa atividade. Precisamos levar isso mais a sério e de uma forma mais eficaz para que no futuro próximo a gente tenha entendimento das pessoas de como fazer isso tudo dar certo. Muito obrigado, que vocês tenham um excelente dia, visitem os outros painéis. Temos aqui um pouco de atraso, porque a gente começou um pouco atraso, mas a gente conseguiu terminar num bom prazo. Obrigado, pessoal. Eu gostaria de agradecer Simon. Podemos fazer uma foto aqui.